seguindo a explicação aqui, depois que eu fiz esse trabalhinho aí de escrever as constantezinhas, né? A constante ácida e a primeira constante ácida, o equilíbrio que acontece, e a segunda constante ácida, agora eu vou fazer um... Eu vou explicar isso aqui, pessoal, porque no final eu vou chegar numa equação matemática. E naquela equação matemática ali é ela que a gente vai usar lá para fazer os cálculos, tá? Mas eu vou deixar a memória de cálculo, digamos que é a dedução de como que a gente chegou nela, né? Porque senão só olhar para ela, certamente vocês pensariam, bah, mas o professor largou um troço bruxo aqui. Então vejam que até agora eu nunca larguei nada bruxo, eu sempre mostrei de onde vieram as coisas, né? Então não vai ser diferente aqui, ó. A gente vai pensar num balanço de carga. O que está acontecendo nesse primeiro ponto de equivalência? A quantidade de cátions que tem no Erlenmeyer é oriundo de íons H+, que vem da bureta, e essas bases aqui protonadas, né? E a quantidade de ânions vai ser a base, que ainda está neutra, né? Mas ela pode... E também os íons OH- oriundo na solução ali. Então, o que foi feito aqui? Aqui eu passei tudo para um lado só, né? A concentração da base eu passei para lá, ficou negativo. Esse aqui eu passei para lá, ficou negativo também. Deixei tudo igual a zero. Depois que eu deixei tudo igual a zero, eu vou pegar e vou tentar deixar quase tudo em função dos íons H+, né? Então, esse BH2, eu vim aqui nessa equação e substituí esse aqui, ó. Eu isolei isso aqui, passei para lá, multiplicando, e esse aqui passou para cá dividindo. Então, na verdade, o BH+ é igual a isso vezes isso dividido por K1, né? Então, é isso que está aqui, ó. Então, eu troquei esse cara aqui e tirei daqui dessa equaçãozinha aqui, ó. Então, está aqui, ó. Ele foi substituído por tudo isso aqui que eu estou circulando. Já o B, eu fiz a mesma coisa. Para isolar o B é tranquilo. Eu pego, vai ser esse aqui passar para lá multiplicando, e esse aqui vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar esse vezes esse dividido por esse, né? Então, é o que está aqui, ó. Tá? Depois seguiu o mais H+, e o OH-, eu lembro que H+ vezes OH- é igual a KW. Então, eu isolo o OH-, fica KW dividido por H+. Então, eu já estou começando a deixar tudo meio em função de H+ aqui. E aí, para agilizar a coisa, eu multipliquei tudo aqui por H+, e aí então eu consigo fazer algumas simplificações, tipo aqui, né? E se eu multiplicar todos os componentes, isso não influencia. Então, foi isso que foi feito aqui, multipliquei tudo por H+, então a gente já deu uma simplificada aqui. Isso aqui já ficou só o KW, aqui ficou ao quadrado, né? Aqui já deu para simplificar esse, e aqui ficou ao quadrado. Aí aqui embaixo eu fiz o seguinte, eu passei algumas coisas para o lado direito da igualdade aqui, ó. O menos KW eu passei para cá, e essa expressão aqui, o Ka2 vezes o BH+, eu passei para lá. Ela era negativa do lado de cá, passou para lá, ela ficou positiva. Estão vendo ali? E aí aqui ficou essas duas partes aqui, ó, o H+ ao quadrado e essa expressão aqui. E aí eu coloquei o H+ ao quadrado em evidência, porque a gente tem H+ ao quadrado nas duas expressões. Lembra da matemática, colocar um número em evidência, né, quando ele está nas duas expressões? Foi o que eu fiz aqui embaixo, botei isso aqui em evidência. E aí agora eu vou isolar, eu isolei de um lado da igualdade só o H+ ao quadrado. E aí então ficou o que estava do lado de lá e tudo isso aqui passou para lá dividindo, né? E aí, depois que eu... Aí aqui eu só copiei do slide anterior, né? E agora como isso aqui está dividindo, quando a gente quer fazer uma divisão e embaixo tem outra divisão, é só pegar essa divisão e botar multiplicando aqui, só que a gente inverte ela, né? Então foi o que eu fiz aqui. E a gente chega nessa situação aqui, ó. Chegando nessa situação aqui, só falta fazer uma coisa. Tudo isso aqui, o quadrado do H+ é igual a isso aqui. E eu passei o quadrado para o lado de lá, e então ficou a raiz quadrada. Então agora percebam que para mim achar a concentração de íons H+ no primeiro ponto de equivalência, eu vou ter que usar essa equação aqui que eu fiz um destaque num quadrado vermelho, ó, que é a constante ácida 1 vezes a constante ácida 2 vezes a concentração da base que protonou uma vez só. E na verdade... Prestem minha atenção aqui, ó. Como a gente está falando do primeiro ponto de equivalência, no primeiro ponto de equivalência, toda a base, o B, já virou isso aqui. Então, essa concentração aqui de BH, a base protonada, é, na verdade, aquela concentração formal, aquela inicial que me disseram no exercício, né? Porque aquela, embora a gente saiba que aquela se referia ao B só que agora todo B virou esse. Então, é aquele valor. Quanto que eu tenho disso aqui? É a concentração formal, né? É aquela concentração inicial. E aqui o K1, o KW, que é um valor constante, e aqui de novo o F, e aqui outra constante. Então vejam que é uma equação grande, por isso que eu fiz a dedução dela, porque vocês certamente iam dizer, nossa, de onde é que ele tirou isso aí? Então veio daquela dedução, né, que é do balanço de carga ali,
da solução. E o que eu vou dizer? É que, na verdade, aqui todos são valores constantes, com exceção da concentração da base, ó. Porque tudo aqui é constante, ó. Só o que muda aqui é o valor numérico f, tá? Então, essa parte vermelha aqui é o que a gente vai usar para fazer o cálculo no ponto de equivalência. Então, é bem tranquilo. É esse cálculo aí. Se quiser fazer na calculadora, é isso. Pega o K1, multiplica pelo K2, multiplica pelo F, aí depois tu vai somar com o K1 vezes o KW, faz essa continha aqui, depois tudo que deu aqui em cima tu vai dividir por essa conta aqui, que é o F mais o K1, é mais, né? Prestem atenção nisso. E aí depois de feito toda essa conta aqui, tire a raiz quadrada disso aí, pronto. Essa é a concentração de 1H+. Só que tem que lembrar que tem que fazer o menos log dela, né? Beleza. E aí outra coisa que tem que lembrar, que agora que eu vou explicar, é que esse F aqui, a concentração formal, ela é a concentração do B. Eu não vou voltar no slide aqui, né? Mas é a concentração do B no Erlenmeyer, no início da titulação. Eu vou voltar aqui porque eu não preciso voltar. Tá aqui o volume, né? O volume dB no início da titulação era 10 ml, que está dito aqui, né? E só que quando a gente chegou no primeiro ponto de equivalência, que esse cálculo aqui é no primeiro ponto de equivalência, né? Quando a gente chegou no primeiro ponto de equivalência, a gente precisou gastar 10 ml de titulante. Então, na verdade, aquela concentração lá, ela era aquele número em 10 ml. Mas e agora que é 20, que número que é? Então, a gente tem que lembrar que esse F aqui, a gente não pode pegar aquela concentração dita lá no início do exercício, porque lá não estava nada diluído ainda. Então, a gente tem que considerar que esse F foi diluído. Então, a gente faz esse cálculo aí, ó. Concentração antes, que lá era 0,1. O volume antes lá era 10 ml. Que concentração que vai ficar quando agora esse negócio está em 20 ml, né? 10 mais 10. 10 que era e 10 que caiu da bureta. Aí, então, o F, na real, a gente não vai usar o 0,1. O F vai ser isso aqui, ó, 0,05. Então, só tem que lembrar que esse F aí foi diluído, né? A concentração formal, ela sofreu uma diluição após cair o titulante da bureta. E aí, aqui embaixo eu só coloquei... Eu peguei a equação que está em vermelho e botei os números nos seus devidos lugares, né? Ó, botei o valor do K1, botei o valor do K2, botei o F já considerando a diluição, botei o valor do K1 vezes o KW, que é 10 a menos 14, o valor diluído do F, e aqui o K1, tirei a raiz quadrada e pronto, achei a concentração de íons H+. Depois que eu acho a concentração de íon H+, faço menos log dela, tá aqui o pH, tá? Então essa aqui é a parte que dá mais trabalho, digamos assim, né? Mas na prática não, me deu trabalho aqui para me explicar, porque eu quis mostrar para vocês a origem dessa equação aqui. Mas não se apavorem, eu não vou pedir para na prova lá vocês fazerem a dedução e chegar aqui, né? Então nesse ponto eu não vou. Mas ficou registrado aqui no material, vocês têm ele, para saberem então de onde que veio essa equaçãozinha aqui, tá? Seguindo. Depois do primeiro ponto de equivalência e antes do segundo ponto de equivalência, a gente vai ter uma região de cálculo, que é bem parecida com aquela que já passou, né, que formava um tampão. A única diferença aqui é que mudou os reagentes do tampão. Aquele primeiro tampão era a base que se protonava pela primeira vez. Agora aqui a segunda região tampão é a base protonada incorporando o seu segundo íon H+ nela. Então o tampão é feito desse jeito aqui. Uma base que já recebeu um íon H+, e aí cai ácido em cima dela e ela incorpora o segundo íon H+. Portanto, isso aqui também é um tampão básico. Mas agora aqui, quando a gente estudar as frações adicionadas, né? Por exemplo, aqui e o volume para reagir com ela é 10, né? Porque eu preciso de 10 ml de ácido para neutralizar todinha essa base aqui, né? E ela fica todinha protonada, então eu vou precisar de 10 ml, então a fração aqui é 10 de 10, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se vocês estão pensando, não sei se alguém se deu conta, mas lá a gente viu que para chegar no segundo ponto de equivalência tinha que gastar 20 ml, né? Só que tem que lembrar que dos 20, 10 foi gasto para chegar até a metade, ou seja, para deixar a base desse jeito. Então daqueles 20, 10 foi gasto para aquilo. E dessa etapa até ficar desse jeito é só mais 10, né? Entenderam? Beleza. Então, a fração da base protonada uma vez só é 10 de 10 no início, né? O todo dela. E aí, então, eu chutei que eu adicionei 15 ml, então, se eu adicionei 15, eu tenho sempre que lembrar que eu tenho que descontar 10, né? Então, na real, eu estou adicionando uma quantidade que é 5 de 10, ao adicionar 15 ml.
Bom, então, a reação que está acontecendo no segundo tampão é essa, a base protonada uma vez só, virando a base protonada duas vezes. E a gente tem, então, que ao adicionar o ácido reage com a base protonada e se transforma na base duas vezes protonada. Tudo que eu adicionei de ácido vai se transformar desse jeito aqui. Então, as espécies que a gente lá na equação usa, que é a quantidade de base, a gente vai pegar essa fração aqui. Eu deixei toda a memória de cálculo aqui, né? Que na real é o 10 menos o 5 aqui, tá? Que dá 5. Então, a concentração da base é a fração da base desse jeito aqui, protonada uma vez só. E a fração do sal é quando ela virou a última espécie, que é essa daqui. Então, essas duas frações a gente veio para cá e faz o cálculo, né? Acha o pOH, depois faz pH mais pOH igual a 14 e tá aqui o resultado, tá? Então, bem tranquilo aí. Eu fiz uma vez com uma adição de 15 ml, depois fiz o mesmo cálculo aqui para se a adição fosse 17,2, né? Fiz duas vezes o mesmo cálculo ali. E depois aqui a gente vai para a região no segundo ponto de equivalência, tá? Acho que eu vou parar o vídeo aqui e começar no próximo.